Pessoal, bom dia. Estamos começando mais uma aula. Na nossa aula de hoje, iremos falar das reações químicas, né? Como é que ela ocorre, quais são os tipos de reações químicas. No final da nossa aula, eu irei passar também para vocês um exercício, né, em arquivo Word, para vocês realizarem em relação ao conteúdo que foi ministrado na aula de hoje. Então, pessoal, eu começo perguntando a vocês, o que vocês entendem sobre reações químicas? A gente pode dizer, pessoal, que reação química é um processo de mudança química onde ocorre a conversão de uma substância ou mais em outras substâncias. Então, pessoal, a gente pode dizer que uma reação química é também chamada de transformação química, porque ocorre a transformação de uma substância em outra substância totalmente diferente, com características diferentes. Um exemplo é essa equação aqui, onde temos uma substância A mais uma substância B, né? Então, a gente tem duas substâncias que vão se unir, né? Ou seja, vão reagir, dando origem a substâncias novas com características, com propriedades diferentes das substâncias que deram origem. Então, por isso que a reação química também é chamada de transformação química. Então, o que acontece, pessoal? Ocorre a transformação da matéria, né, em novas substâncias com características diferentes das substâncias originais. E esse processo na reação química, pessoal, não ocorre nem perda nem ganho de átomos. Ocorre apenas reorganização desses átomos para a formação de novas substâncias químicas. Então, a gente vai ver na aula de hoje, né, que as reações químicas, né, elas é representado por equações. A gente vai ver que tem vários tipos de reações químicas, mas qual é a característica principal, pessoal, das reações químicas? É que ela é formada por um ou mais reagentes. Por que reagentes? Porque são essas substâncias A e B que vão reagir para dar origem ao produto. Então, por isso que essa outra parte da reação é chamada de produto, porque ela é originada a partir dos reagentes. Só que, pessoal, eu tenho aqui substâncias totalmente diferentes. Temos aqui os reagentes, que vai originar os produtos. Os produtos vão ter características diferentes dos reagentes. Então, a reação química nada mais é do que a transformação da matéria em novas substâncias, ou seja, novos produtos. Então, pessoal, sempre quando a gente for trabalhar com essa primeira parte da reação, a gente vai chamar de reagente. E essa segunda parte da reação a gente vai chamar de produtos, ok? Então, por exemplo, aqui a gente tem uma reação do sódio com a água, ou seja, a gente tem a reação de produtos, né? Que é o sódio e a água. Então, o sódio pode representar essa letrinha A e a água pode representar essa letrinha B. Então, essa reação do sódio com a água vai gerar hidróxido de sódio, que a gente pode representar por essa letra C, mais hidrogênio, que a gente pode representar como a letra D. Então, aqui a gente tem um reagente e tem a formação do produto. Então, isso a gente chama de reação química ou transformação química. Então, pessoal, quais são as características das reações químicas? Como é que eu posso identificar que aquela reação é uma reação química? Então, a gente vai ver algumas características. A primeira característica, pessoal, de uma reação química é a liberação de gás. Então, é uma característica das reações químicas a liberação de gás.
Um exemplo é quando a gente pega um remédio, uma pastilha, por exemplo, efervescente e coloca na água. Em contato com a água, a gente vai observar que vai começar a sair bolhas. É uma reação que está liberando um gás. Então, por isso que quando a gente pega um remédio efervescente e coloca na água, por exemplo, vitamina C, a gente pega essa vitamina C e coloca na água, a gente vê que começa a soltar, liberar bolinhas, que são gases. Então, é um exemplo de uma reação química. Outra característica da reação química, pessoal, é a liberação de calor. Um exemplo é quando ocorre a reação de combustão química. Um exemplo é o gás de cozinha. Então, a gente quando liga o fogão, que começa a sair gás, é um exemplo de liberação de calor, ou seja, uma reação que está liberando calor. Outro tipo de reação química é onde ocorre, ao invés de ocorrer a liberação de calor, ocorre a liberação, a absorção de calor. Um exemplo é quando você pega o vinagre e mistura o vinagre ao bicarbonato de sódio. O que vai ocorrer? Você vai observar que essa reação, é uma reação fria. Você vai ver que se você colocar num recipiente e você tocar esse recipiente, você vai ver que sua mão vai ficar fria, que é uma reação que está absorvendo calor. Outra característica da reação química é a formação de sólidos, ou seja, quando você mistura duas substâncias, pode ocorrer a formação de sólidos ou a formação também de precipitado. Então, os sólidos também é chamado de precipitado. E outra característica das reações químicas, pessoal, é a mudança de cor. Um exemplo clássico é o ferrugem, por exemplo, de metal. Então, você tem um metal que quando ele é exposto constantemente à umidade, ele começa a oxidar, ou seja, vulgarmente a gente começa a chamar de que ele está começando a enferrujar. Então, é uma característica de reação química, está ocorrendo alteração na cor. Então, aqui são alguns exemplos de características das reações químicas, como identificar. Então, resumindo, pessoal, as reações químicas, como eu disse, são processos de transformação, né, de substâncias no seu estado inicial, dando origem a substâncias ou compostos diferentes, né, com características diferentes do seu estado final. E, pessoal, essas reações, elas podem ocorrer não só como reações químicas, mas também pode ocorrer reações físicas. Na nossa aula, a gente vai se deter a trabalhar as reações químicas, que é o objetivo da nossa disciplina. Mas, para efeito, né, de informação, além das reações químicas, nós temos também as reações físicas, onde a característica das reações físicas é que ocorre alteração apenas na estrutura física, né, da substância, do material, não ocorre mudanças químicas, né, só físicas, né, na estrutura do material. Então a gente chama de reação física. Agora, quando a reação ocorre alterações químicas na estrutura da substância, do composto, aí a gente chama de reação química, ou seja, ocorre quebra de ligações, reorganização de átomos para dar origem a uma nova substância, então a gente chama de reação química. Então aqui a gente tem, pessoal, alguns exemplos práticos, né, da aplicação de reações químicas. Um exemplo é o cozimento de alimentos, como a gente vê aqui. Fritar um ovo, por exemplo, é uma reação química, porque ocorre
alterações na estrutura, né, dos átomos, da substância, né, ocorre quebra de ligações, alteração, a gente nota alterações do alimento, alterações de cor, de aroma, de sabor, provocado pelas reações químicas. Outro exemplo é o azedamento do leite, né? A fermentação de compostos também é um processo de reação química, onde ocorrem alterações, né, no sabor, no cheiro dos alimentos. Outro exemplo de reação química é a fotossíntese, né? É um processo de reação química onde ocorrem alterações na planta, né? No processo de fotossíntese, né? Mais para frente, nos próximos, acredito que nas próximas disciplinas, vocês vão ter uma disciplina de fisiologia vegetal, então vocês vão estudar profundamente como ocorre o processo de fotossíntese, né? Então é química pura, é reações químicas puras que ocorrem, né, nesse processo. É um exemplo de reações químicas. Outro exemplo de reação química é quando a gente faz, por exemplo, assim, uma carne, né? Faz churrasco, então a transformação da carne do seu estado inicial para o seu estado final, a gente observa que tem alterações na cor, né, no aroma, na textura, então é chamado de reações químicas porque teve alterações nessas substâncias, nesses compostos, quimicamente foi alterado para dar origem a um alimento com características diferentes, né, distintas. Outro exemplo de reação química é acender um fósforo, né, é ligar o fogão, né? Então, o processo de é um exemplo de reação química, né? Nesse caso aqui, ao acender um fósforo, é um exemplo de reação de combustão, né? Agora, pessoal, a gente vai estudar mais detalhadamente a classificação das reações químicas, ou seja, os tipos de reações químicas, né? Que temos. Então a gente pode dizer, pessoal, que a classificação das reações químicas, ela se deve porque a gente tem uma grande quantidade de reações químicas, como eu apresentei alguns exemplos, né? Reação química de fotossíntese, de alteração dos alimentos, né? Ao acender um botijão, acender um palito de fósforo, tudo isso são reações químicas. O metal que enferruja, né? Tudo isso são exemplos de reações químicas. Então, tem uma infinidade de reações químicas que ocorrem na natureza. Então, é importante a gente classificar, dividir essas reações químicas em grupos para facilitar o estudo, a visualização, facilitar o entendimento, né? Então, esses conjuntos de reações químicas eles são divididos em classificados, né, para facilitar o entendimento. E agora a gente vai estudar cada tipo de reação química. Então, pessoal, as reações químicas elas podem ser classificadas de acordo com a liberação ou absorção de calor, como eu falei, que é uma das características das reações químicas, né, no início. Então, um exemplo de reação onde ocorre a liberação de calor é a reação exotérmica, né, que significa liberação de calor, que a gente tem um exemplo de uma reação do carbono com o oxigênio, originando CO2, que é um gás, mais calor. Então, é uma reação onde vai ocorrer a liberação de calor, né? Uma reação que vai aquecer, né? Além disso, temos as reações endotérmicas, como o próprio nome sugere. São reações onde ocorre a absorção de calor. Aqui a gente tem um exemplo.
uma reação onde ocorre a absorção de calor. Então, quanto à liberação ou absorção de calor, a gente tem essa classificação de reações químicas. Reação exotérmica, liberação de calor. Reação endotérmica, absorção de calor. A gente também pode classificar, pessoal, as reações químicas quanto à velocidade da reação. Aqui a gente tem um exemplo de reação lenta, onde o ferro ele demora anos para enferrujar, né, para oxidar, né. Então aqui a gente tem uma reação onde a gente tem ferro em contato com oxigênio, gera óxido de ferro 2. Então esse tipo de reação ele ocorre lentamente, né? Esse enferrujamento, né, do metal ocorre lentamente e depende muito também da exposição à umidade relativa do ar, né? Favorece, então, é um exemplo de reação lenta, porque ocorre lentamente na natureza. Exemplo de uma reação rápida é a reação do álcool, né, que queima rapidamente, né? Então aqui você tem o etanol mais oxigênio, tem a formação de CO2, né, que é um gás, mais água. Então a gente a pegar, por exemplo, a gente pegar, quando a gente vai, um exemplo, quando a gente vai ligar uma churrasqueira, normalmente a gente coloca o que? Álcool. A gente coloca álcool e lança uma chama de fogo junto com esse álcool. Então, rapidamente, o pessoal vai ocorrer a combustão, né? É um processo muito rápido de combustão, um processo de reação rápida, que ocorre de forma rápida. Aqui, pessoal, é só um resumo do que eu falei anteriormente, né? Para quando vocês estiverem estudando, vocês puderem, né, dar essa revisada, né? Então, aqui a gente tem os tipos de reações. Em relação à velocidade, ela pode ser lenta, né? Onde a formação dos produtos ocorre lentamente, né? Podemos ter uma reação rápida, onde a formação dos produtos pode ocorrer de forma rápida, como a gente viu a combustão, né, do álcool. E um exemplo de reação lenta é quando o metal ele começa a enferrujar, né, ocorre lentamente. Então, é só uma revisão do que a gente já viu. As reações, pessoal, também podem ser divididas quanto à reversibilidade, né? Temos reações reversíveis, são aquelas que ocorrem em dois sentidos. Isso é feito é indicado por flechas. Então a gente tem aqui um exemplo de uma reação química, onde quem vai indicar se essa reação é reversível ou irreversível é o sentido da flecha. Então a gente observa aqui que nessa reação química, a flecha ela apresenta dois sentidos, para a direita e para a esquerda. Então a gente tem um exemplo de uma reação reversível. O que significa, professora, ser uma reação reversível? Quer dizer, pessoal, que esse produto que foi originado a partir desses dois reagentes, ele pode voltar a ser um reagente, ou o reagente pode se tornar um produto, ou vice-versa. Então, por isso que a seta ela está indicada para os dois lados, ou seja, a substância formada ela pode voltar ao seu estado original de reagente. A gente também pode ter uma reação irreversível. É quando a gente tem a flecha em um único sentido, ou seja, o produto que foi formado a partir desses dois reagentes, eles não podem mais ser transformados em reagente novamente. Então, por isso que
a seta só tem um único sentido. Então, o reagente formou o produto, pronto, não tem mais volta. Esse produto não pode ser transformado em reagente novamente. Então, a gente tem um nome, a gente diz que é uma reação irreversível. Então, pessoal, é importante quando vocês estiverem observando as reações químicas, observar o sentido das flechas para saber se a reação é reversível ou irreversível. Aqui, pessoal, é mais um resumo, onde a gente tem o exemplo de reação reversível, né? A gente observa duas setas que podem ser representadas, como eu mostrei anteriormente, ou também dessa forma, com duas flechas separadas. A gente observa que as flechas têm duplo sentido, ou seja, aqui a gente tem óxido de cálcio, ele reage com o CO2 e origina o carbonato de cálcio. Então, o carbonato de cálcio ele pode voltar a ser reagente. Então, a gente tem duplo sentido. E a gente pode ter uma reação irreversível, que a gente é representada quando a flecha tem um único sentido, né? Então, aqui a gente tem um reagente, né? Dois reagentes que vão originar dois produtos. Então, esse produto aqui formado, ele não volta a ser reagente, né? É uma reação irreversível. Quanto a gente viu a liberação de calor, né? A gente tem reações exotérmicas, né? Que ocorre a liberação de calor, e reações endotérmicas, onde ocorre a absorção de calor. Agora, pessoal, a gente vai ver outros tipos de reações químicas, né? Em relação às substâncias envolvidas, né? A gente tem as reações de síntese ou de adição. Qual é a característica, pessoal, desse tipo de reação? É quando eu tenho duas ou mais substâncias aqui no reagente produzindo um único produto. Então, essa é a característica de uma reação de adição ou síntese. Eu tenho dois ou mais reagentes que vão dar origem a uma única substância. Então, a gente chama de reação de síntese ou reação de adição. Vamos agora exemplificar, para ficar melhor, mais fácil o entendimento para vocês. Então, vamos aqui para a nossa lousa virtual, né, que você já conhece da aula passada, onde vamos trabalhar. Então, pessoal, reação de adição. Deixa eu apagar aqui. Então, vamos dar aqui um exemplo de uma reação de adição ou síntese. Então, eu tenho aqui o reagente, onde qual é a característica, pessoal, que eu falei a vocês de uma reação de adição ou de síntese? É que é uma reação formada por duas ou mais substâncias, né? Que vão dar origem a um único produto. Então, aqui a gente tem como exemplo a substância A reage com a substância B para dar origem a um único produto.
Então a gente viu no início da aula que essa primeira parte da reação é chamada de reagente, né? E essa segunda parte da reação é chamada de produto. Reagente porque é a parte da reação que vai reagir, ou seja, a substância A vai reagir com a substância B para dar origem ao produto, que é representado pela letra C, ou seja, a substância C. Ah, professora, mas dá um exemplo de uma reação mesmo real que ocorre. Vamos dar um exemplo, pessoal, da água. Então, a água. Então, temos a água, que ela vai... Temos aqui o hidrogênio, né? Que vai reagir com o oxigênio. Para a gente balancear, eu preciso colocar aqui um 2, para a gente fazer o balanceamento dessa equação. Então, aqui eu tenho o hidrogênio, que reage com o oxigênio, e ocorre a formação de água, H2O. Também vou colocar aqui o índice, né, para balancear a equação. Então, aqui é um exemplo, pessoal, de uma reação de adição. Temos aqui duas substâncias, dois elementos químicos aqui no reagente, eles vão se reagir para formar água, uma única substância. Então, eu tenho a característica da reação de adição, eu tenho uma ou mais substâncias no reagente que vai dar origem a um único produto. Nesse caso aqui é a água. Então, é um exemplo de uma reação de adição. Ok? Agora vamos voltar nossos slides. Aqui também é outro exemplo, pessoal, de reação de adição, né? Onde eu tenho um magnésio que reage com o oxigênio, né? Tenho aqui duas substâncias que reagindo dá origem a um único produto, que é o óxido de magnésio. Então, um exemplo de reação de adição. Então, pessoal, se eu pedir um exercício, eu posso no exercício mostrar para vocês, passar uma reação dessa e perguntar para vocês que tipo de reação é essa. Então, eu identifico que é uma reação de adição porque eu tenho, nesse caso, eu tenho duas substâncias reagindo, dando origem a um único produto. Então, é reação de adição. Aqui são outros exemplos de reação de adição. Ferro com enxofre, dando origem a um único produto. Aqui eu mostrei a vocês o hidrogênio mais oxigênio, dando origem à água, um único produto. Então, aqui também tem duas substâncias reagindo, água, mais CO2 dando origem a um único produto. Então, reação de adição. O que ocorre, pessoal? Essa reação de adição ou de síntese, ela pode ser classificada em dois tipos, em total e parcial. O que caracteriza uma reação de síntese total? É quando partimos de apenas de substâncias simples, ou seja, os reagentes, pessoal, na síntese total,
Os reagentes ele é formado apenas por substâncias simples. Um exemplo aqui é que temos aqui essa reação. Eu vou colocar ela na nossa lousa virtual para ficar melhor. Então, vamos lá. Agora vamos falar da reação de síntese total. Característica é que os reagentes é formado por uma única substância. Vamos dar um exemplo. Temos aqui o carbono, que se encontra-se na fase sólida. O carbono, ele reage com o oxigênio, que vai formar, muito fácil, né, pessoal? CO2. Então, CO2 é um, tá aqui em parênteses, é um gás. Então aqui eu tenho um carbono que reage com oxigênio formando CO2, que é um gás. Por que eu identifico que é uma reação de síntese total? Porque os reagentes eles é formado por substâncias simples, ou seja, o que significa ser formado por substâncias simples, ou seja, a substância ela é formada por um único elemento químico, carbono. A gente só tem um único elemento químico que é o carbono. Oxigênio, a gente só tem um único elemento químico que é o oxigênio. Então, sempre que eu tenho uma reação onde os reagentes é formado apenas por substâncias simples, aí eu tenho uma reação de síntese total. Então, essa é a característica, pessoal, para identificar uma reação de síntese total. Os reagentes é formado por uma única substância, ou seja, o reagente é formado por um único elemento químico. Então, eu identifico que é uma reação de síntese total, ok? Então, agora vamos voltar para a nossa apresentação. E como eu falei, além da síntese total, a gente tem a síntese parcial, que é quando os reagentes, pelo menos no mínimo, uma das substâncias é composta. Ou seja, aqui no reagente, pessoal, no caso da síntese parcial, pelo menos um dos reagentes tem que ser um reagente, uma substância composta, ou seja, formada por mais de um elemento químico. Então, essa é a característica de uma síntese parcial. Vamos de novo voltar para a nossa lousa para fazer essa exemplificação. Então, característica da reação de síntese parcial. Pelo menos um dos reagentes tem que ser formado por uma substância composta, ou seja, mais de um elemento químico. Então, a gente fica fácil diferenciar da síntese total. Da síntese total, todos os reagentes são formados por substância simples, ou seja, formada por um único elemento. Já na síntese parcial, pelo menos um dos reagentes tem que ser uma substância composta, ou seja, formada por dois elementos químicos. Um exemplo, pessoal, é o óxido de cálcio. Então, temos óxido de cálcio, é um dos reagentes. É composto, professora? Esse reagente é composto, né, pessoal? Por que é composto? Porque ele é formado por dois elementos químicos, o cálcio e o oxigênio. Então, eu consigo identificar
que é uma substância composta. Então, temos aqui o óxido de cálcio que reage com a água, H2O. Então, pessoal, o óxido de cálcio, ele se encontra na fase sólida, temos a água que encontra-se na fase líquida. Então, a reação do óxido de cálcio com a água vai formar o hidróxido de cálcio. Então aqui é um exemplo de uma reação de síntese parcial, onde pelo menos um dos reagentes tem que ser formado por uma substância composta. Nesse caso aqui, pessoal, a gente tem que os dois reagentes é formado por substâncias compostas, porque a gente tem o óxido de cálcio, onde temos o cálcio e o oxigênio, né, dois elementos químicos, então é uma substância composta. No caso da água, a gente tem o hidrogênio e o oxigênio, que forma também duas substâncias compostas. Mas para ser classificada como síntese parcial, basta pelo menos um dos reagentes ser uma substância composta. Então, pelo menos um dos reagentes é uma substância composta, reagiram e deram origem a um produto que é o hidróxido de cálcio. Então, é assim que a gente identifica que é uma reação de adição ou de síntese parcial. Agora a gente vai falar, pessoal, de outro tipo de reação química, que é a reação de análise ou de decomposição. Qual é a característica desse tipo de reação? São aquelas, pessoal, em que uma das substâncias se divide em duas ou mais substâncias de estruturas mais simples. Esse exemplo aqui, pessoal, é o inverso da reação de adição. Porque vocês lembram, a reação de adição eu tenho dois reagentes que vão originar um único produto. Nesse caso aqui eu tenho um único reagente que vai dar origem a dois produtos. É o inverso da reação de adição. Agora a gente vai ver um exemplo, exemplificando esse exemplo de reação química. Então vamos lá. Um exemplo de reação de decomposição ou de análise, pessoal, é a reação do carbonato de cálcio. Vou dar aqui um exemplo. CO3. Vou ajeitar aqui para ficar melhor. Então, CaCO3 é chamado de carbonato de cálcio, vulgarmente conhecido como calcário, né? É o calcário, pessoal, utilizado para fazer correção da acidez do solo. Então, o nome do calcário é carbonato de cálcio. Então, o que acontece, pessoal? O carbonato de cálcio, ele reage, né? Ou seja, tem aqui uma única substância que vai reagir dando origem a duas substâncias. Ou seja, então o carbonato de cálcio ele vai reagir, vai formar óxido de cálcio e vai formar também CO2. Deixa eu ajeitar esse ar aqui. Então, aqui a gente tem uma reação de decomposição ou de
análise. Então, aqui eu tenho um único reagente que vai originar dois produtos. Então, essa é a característica, pessoal, para ocorrer a reação de decomposição. Um único reagente vai originar dois produtos. Mas o que ocorre nessa reação, pessoal? Eu vou colocar aqui esse sinalzinho, essa identificação, esse delta, significa uma reação onde ocorre fornecimento de calor. Então, o que ocorre? O calcário, pessoal, ou chamado de carbonato de cálcio, né? O que acontece? O carbonato de cálcio ou calcário é uma rocha. É uma rocha. Então, como é feita a extração como é que é feita a produção do calcário? Essa rocha ela é extraída, né? Depois, na indústria, é colocada essa rocha em forno, né? Então, por isso que tem esse delta aqui que identifica a aplicação de calor, né? Então, a rocha ela é colocada em forno, né? Em temperaturas elevadas, é fornecido calor. Então, é formado óxido de cálcio mais CO2. O que é o CO2, pessoal? O CO2 é um gás. Então, ocorre a volatilização desse CO2 para a atmosfera. Então, ele volta para a atmosfera na forma de gás. O que fica é o óxido de cálcio. Então, uma reação onde ocorre o fornecimento de calor. Por isso que tem essa identificação desse delta. Então, é um exemplo de reação de decomposição. Que outros exemplos, né? Eu tenho a água que vai originar, tem um único reagente que vai originar dois produtos. Então, eu tenho uma reação de decomposição. Outro exemplo, aqui eu tenho um peróxido de hidrogênio, um único reagente que vai originar dois produtos. Vai originar água mais oxigênio. Então, uma reação de decomposição. Então, as reações, pessoal, de decomposição, ela pode ser dividida de três maneiras: em pirólise, quando a decomposição ocorre pelo calor, é um exemplo que eu mostrei para vocês, né, do carbonato de cálcio, calcário, onde é fornecido calor, né, então a decomposição ocorre pelo fornecimento de calor, e a gente chama que a reação é de pirólise. A reação de decomposição ela pode ocorrer por fotólise, quando ocorre a decomposição ocorre por conta da luz, né? A degradação ocorre pelo fornecimento de luz, a gente chama de fotólise. E temos também a reação que ocorre, a decomposição na reação química ocorre pela eletricidade, então a gente chama de eletrólise. Então a gente tem essas três classificações de acordo com o tipo de decomposição das substâncias. For pelo uso de calor, pirólise; for pelo uso da luz, fotólise; for pela eletricidade, eletrólise. Temos também, pessoal, a reação de simples troca, ou também chamada de deslocamento, né? É um tipo também de reação química, onde, nesse caso aqui, se vocês forem observar a característica desse tipo de reação, é que temos uma substância simples reagindo com uma substância composta. Normalmente, o reagente é formado por um metal mais um ácido forte, onde na formação do produto ocorre troca, né, deslocamento, né? Por isso que a gente observa que a substância A ela reagiu e formou um produto com a substância C, né? E já o B ficou isolado, né? Então por isso que é chamada de reação de troca
ou deslocamento, né, ocorre no processo de os reagentes, eles se deslocam, ele troca, né, para a formação de novos produtos, onde a característica desse tipo de reação é que temos uma substância simples reagindo com substância composta para formar produtos distintos. Então vamos para a nossa lousa virtual para trabalhar isso. Então, pessoal, na reação de troca simples ou deslocamento, a gente pode representar, a gente tem uma substância A, então temos a substância A que reage, lembrando que essa substância A aqui é uma substância simples, né, pessoal, formada por um único elemento químico, que reage com uma substância composta, representada pelas letras B e C. Então a gente tem uma substância simples que reage com uma substância composta e vai originar um produto, né? Então aqui a gente tem a clássica identificação de uma reação de simples troca ou deslocamento, né? Característica. Temos uma substância simples que reage com uma substância composta, originando um produto onde ocorre troca de substâncias para a formação desse produto. E a característica, pessoal, como eu disse, normalmente é um metal reagindo com um ácido forte para produzir o produto. Vamos lá de um exemplo, né? Vamos lá, um exemplo de reação química que ocorre esse processo. Temos zinco, encontrado na fase sólida, ele reage com o ácido clorídrico e ocorre a formação de cloreto de zinco. Cloreto de zinco é um sal, né, pessoal, que a gente viu na aula passada. Então, cloreto de zinco é um sal, tem a formação de sal, cloreto de zinco, e tem a formação também de hidrogênio. Espera aí, para ele fazer bonitinho aqui. Deixa eu apagar aqui, pessoal. Então, aqui a gente tem um exemplo de reação de deslocamento ou de troca. Então, característica. Aqui a gente tem uma substância simples, né, pessoal? Um exemplo aqui de substância simples, zinco, mais reagindo com a substância composta, a gente vê, temos dois elementos químicos, cloro e hidrogênio, por isso que é uma substância composta. Então a gente tem uma substância simples reagindo com a substância composta, onde a gente observa que ocorre troca
de elementos químicos, né, e formação de novas substâncias. Então, aqui um exemplo, o zinco é um exemplo de um metal e o ácido clorídrico é um exemplo de ácido forte. Então, normalmente, a reação de simples troca ou deslocamento tem o metal reagindo com ácido forte, dando origem ao produto. Essa reação, pessoal, é uma reação de oxidação, onde o ácido clorídrico ele corrói o zinco. Normalmente ocorre a liberação de bolhas, que indica a saída de oxigênio. Então, essa reação tem a formação de hidrogênio. Esse hidrogênio ele vai para a atmosfera, né, na forma de gás, e essa reação ela observa essa saída de bolhas, que indica a saída de hidrogênio. Então, nesse caso aqui, o que vai ocorrer? Nesse caso aqui, o zinco representa a letra A aqui de cima, né, o elemento isolado, que reage, o elemento isolado que reage com o reagente BC, né? Então, BC é representado, o hidrogênio representa a letra B e o cloro representa a letra C, como a gente pode observar aqui na exemplificação de uma reação de deslocamento. E o que a gente observa, pessoal? Que a substância A, ela reage com a substância A, que é o zinco, reage com a substância C, que é o cloro, né, e dá origem ao cloreto de zinco, e a substância B é que fica isolada na formação do produto, ou seja, é o hidrogênio que vai embora para a atmosfera na forma de bolhas. Então a gente observa que aqui a gente tinha esses reagentes e formou produtos diferentes, ou seja, ocorreu a troca, o deslocamento. Então por isso que é chamada de reação de troca ou de deslocamento. Outro tipo de reação, pessoal, é a reação de dupla troca. Qual a diferença para a reação de simples troca? O próprio nome já indica, ocorre duas trocas, então por isso que é chamada de dupla troca. Então aqui a gente tem, ó, diferente da reação de simples troca, a gente tem uma substância simples reagindo com a substância composta. No caso da reação de dupla troca, a gente tem duas substâncias compostas reagindo com duas substâncias compostas. Então, a gente vê essa diferença, onde vai ocorrer a troca ou o deslocamento de substâncias na formação do produto. Então, a gente vai lá para a nossa lousa, nosso quadro virtual, para fazer essa identificação. Então, no caso da reação de dupla troca, eu tenho duas substâncias, A e B, e tenho também mais duas substâncias compostas que a gente pode representar por C e D. Deixa eu fazer aqui de novo, pessoal.
Não ficou legal esse sinalzinho demais. Então, tem a substância composta A e B, mais a substância composta C e D, que vai formar a substância AD mais a substância C e B. Então, aqui a gente tem uma reação de dupla troca, característica formada por duas substâncias compostas no reagente, que vão dar origem a produtos diferentes, né, onde vai ocorrer dupla troca. Exemplo de reação, pessoal, é a reação do hidróxido de sódio, NaOH, então temos aqui o NaOH é o hidróxido de sódio, é uma base, né? Lembra lá da aula passada? O que identifica uma base? A presença do hidróxido. Então temos aqui uma base que vai reagir com um ácido, nesse caso aqui é o ácido clorídrico, né? Onde a gente viu também na aula passada, né? Como identificar um ácido, a presença do hidrogênio que reage com um ânion. Nesse caso, o ânion é o cloro. Então, eu tenho o dióxido de sódio que reage com o ácido clorídrico, formando cloreto de sódio, que é um sal. A gente também viu isso na aula passada, né? Uma base reagindo com ácido, formando sal. Cloreto de sódio, né, pessoal, é o sal de cozinha. Então, sal de cozinha, cloreto de sódio é formado, além do cloreto de sódio, também é formado hidrogênio. Então, nesse caso aqui, hidróxido de sódio, ele é representado com as letras A e B, daqui do exemplo acima. O ácido clorídrico ele é representado pelas letras C e D. E o que vai ocorrer nessa reação, pessoal? O sódio vai reagir, o sódio aqui, ele vai reagir com o cloro, formando o cloreto de sódio. Então, a gente pode representar A com D, né? Vai ser formado o produto. Depois, o que vai acontecer? A formação de hidrogênio. Onde é representado por C e B, porque temos hidrogênio do hidróxido de sódio e a presença de hidrogênio também aqui do cloreto do ácido clorídrico. Pessoal, deixa eu colocar aqui, né? Antes que eu esqueça, ó. Aqui tem a formação de água, oxigênio aqui. Então, aqui eu tenho hidróxido de sódio reagindo com ácido clorídrico, forma cloreto de sódio, que é um sal, né? Mais a formação de água, que também é uma característica dos sais, a formação de água. Então, hidróxido de sódio é representado pelas letras A e B, ou seja, um composto
uma substância composta. O ácido clorídrico é formado por C e D, né? Uma substância composta também. Então, o sódio reage com o cloro, formando cloreto de sódio, ou seja, A reage com D. E depois, o que ocorre? O hidrogênio reage formando H2 e tem também a presença do oxigênio, ou seja, tem a formação como produto C, que é representado pelo hidrogênio, e B é representado pela presença do oxigênio. Então aqui a gente pode mostrar o que ocorre acima. Então, como é que eu identifico, pessoal, que é uma reação de dupla troca? Porque os reagentes é formado por substâncias compostas. Tá vendo? Os dois são formados por substâncias compostas. Ah, professora, qual é a diferença da simples troca? Que apenas um dos reagentes é formado por substância simples, que tem um único elemento. Já na dupla troca, são os dois reagentes são formados por substâncias compostas. Então, assim eu consigo fazer a identificação. Então, pessoal, é muito só detalhe. Vocês têm que olhar as reações químicas e conseguir identificar as particularidades de cada tipo de reação. Vocês podem até montar um resuminho. Reação de adição é dessa forma, reação de decomposição é dessa forma, simples troca é dessa forma, dupla troca é dessa forma, reação exotérmica dessa forma, reação endotérmica dessa outra forma, reação reversível e irreversível. Vocês podem fazer um mapa mental para facilitar o entendimento de vocês. Fica mais fácil identificar. Também isso é importante na hora que vocês forem fazer a resolução dos exercícios. Fica melhor o entendimento. Aqui, pessoal, um resumo também, ó. Eu fiz aqui também um resumo para vocês, para facilitar o entendimento de vocês, né? Principalmente na hora de vocês forem fazer o exercício. Ó, pessoal, aqui em cima é mostrando a reação de exotérmica e endotérmica, mas eu quis mostrar aqui. Vocês observem que tem esse delta aqui, que identifica que é uma reação que envolve calor. Lembra lá quando eu mostrei para vocês na reação de decomposição por calor, eu mostrei a vocês que o carbonato de cálcio, né, ele é colocado no fogo, né, fornecido calor, ocorre a decomposição, né, em óxido de cálcio e CO2. Então, esse delta aqui representa a presença de calor, né, pode ser de duas formas, liberando calor ou absorvendo calor, né, só para vocês terem essa informação. Sempre que vocês verem a presença desse delta na reação química, identifica, tem a presença de calor na reação química. Aqui, pessoal, vocês têm um resumo dos tipos de reações que vai facilitar vocês a resolverem os exercícios, né? Onde aqui eu tenho uma reação de combinação, né? Ou uma reação de síntese, ou associação, ou adição. Vocês podem encontrar em livros, né? Dessa forma. O que ocorre? Eu tenho aqui dois reagentes, né? Dois reagentes que vão dar origem a um único produto, né? É a característica da reação de adição, né? Aí essa reação de adição, ela pode ser de duas maneiras, né? Que a gente viu, de total, né? Ela é total quando todos os reagentes são formados por substâncias simples, como um exemplo, ou ela pode ser parcial, quando pelo menos um dos reagentes é formado por uma substância composta, né? Então tem os dois tipos, que eu acabei esquecendo até de colocar aqui, né, para facilitar.
Temos a reação de decomposição, né? Ou de dissociação, ou de análise, tem vários nomes, né? Sinônimos, onde nessa reação de decomposição eu tenho aqui um único reagente, né? Que vai dar origem a dois produtos, né? É a característica da reação de decomposição, que ela pode ocorrer decomposição pelo uso de calor, né? A pirólise pode ocorrer pelo uso da luz, né? Da eletricidade, né? Então, tem alguns tipos. Temos a reação de simples troca, né? O deslocamento, onde uma das substâncias simples reage com uma substância composta, ou seja, eu tenho uma substância simples reagindo com substância composta, né? Então eu tenho uma reação de deslocamento simples troca. Já a reação de dupla troca ou substituição, eu tenho duas substâncias com pelo menos um dos reagentes deve ser formado por uma substância composta, né? Originando um produto. Então a gente consegue ver aqui a diferença da simples para a dupla troca. Na simples troca, pelo menos um dos reagentes é uma substância simples, reagindo com substância composta. E na dupla troca, os dois são substâncias compostas, dando origem a produtos diferentes. Só um resumo, pessoal, do que a gente viu. Aqui, pessoal, é só também um resumo, ficar melhor para vocês o entendimento, né? Então, aqui tem uma equação química. Na equação química, eu posso ter um elemento isolado, né? Como a gente pode observar aqui, eu posso ter uma substância simples ou uma substância composta. A gente viu nas reações que a gente pode ter uma substância simples ou uma substância composta, que vai formar diferentes tipos de reação química. E eu posso ter aqui também a presença, numa equação química numérica, eu posso ter a presença do índice, esse número 2 aqui na frente, e eu posso ter também a presença dos coeficientes. No caso do hidrogênio, o coeficiente é 2, no caso do oxigênio, o coeficiente é 1. Quando não aparece, a gente considera 1. Então, a gente tem os coeficientes, que normalmente ele fica abaixo do elemento químico, e temos o índice que fica na frente do elemento químico. Agora, pessoal, eu vou fazer algumas perguntas e a gente vai responder aqui juntos na aula. Então, a pergunta que eu faço: o enchimento de uma bola de futebol é exemplo de qual fenômeno? Um fenômeno químico ou um fenômeno físico? O que vocês acham? Então, acertou quem pensou que o enchimento de uma bola é um fenômeno físico. Por que é físico, pessoal? Porque não tem alteração na estrutura química da matéria. Então, quando não tem alteração na estrutura química da matéria no átomo, a gente chama de fenômeno físico. Outra perguntinha. Qual o nome das duas partes de uma equação química? Isso eu falei logo no início da aula. Vamos para a resposta correta. Reagente e produto. A primeira parte da equação
da reação é chamada de reagente. Por que reagente? Porque está reagindo. E a segunda parte da reação química é chamada de produto, porque está sendo formada. E lembra, pessoal, que a gente falou que o produto que é formado, ele dá origem, o reagente, ele dá origem a um produto, a um novo produto, ou seja, uma nova substância com características totalmente diferentes dos reagentes. Então, é distinto, é diferente. O reagente é diferente do produto que foi formado. Outra perguntinha. Qual a característica mais comum em reações rápidas? Então, qual é a característica mais comum em reações rápidas? Então, a característica mais comum em reações rápidas é a presença de um símbolo que indica a formação de um precipitado ou de uma seta para baixo. Então, a seta para baixo identifica uma reação rápida, como a gente viu com a reação de combustão, né, do álcool, né? É um exemplo de reação rápida. A união de duas substâncias tem como produto uma única substância, é um tipo de reação chamada de. Então, é um tipo de reação que a gente viu, pessoal. Nesse caso, eu tenho uma união de duas substâncias que vai dar origem a um produto com uma única substância. Que tipo de reação é essa? É chamada de reação de síntese ou de combinação ou de adição, que a gente viu. Então, duas substâncias dando origem a uma única substância. Então, pessoal, aqui a gente finaliza a nossa aula de hoje. Obrigado pela atenção de vocês, né? Lembrando que eu vou enviar para vocês pelo sistema Moodle, vou enviar um exercício, né, para vocês praticarem, né? Que a gente viu o assunto da nossa aula de hoje, né? Para quem ficar com dúvida, tentar tirar essas dúvidas com a resolução do exercício. Lembrando que eu aumentei o prazo, né, para entrega dos exercícios, das atividades. Eu deixei até a próxima semana. Então, quando eu fechar o sistema na próxima semana, aí eu vou enviar aulas com as resoluções das atividades, né, da primeira atividade e dessa segunda atividade, né? Então, eu só vou enviar a resolução desses exercícios depois que o sistema fechar, né? Vocês me enviarem, então eu envio para vocês verem como é que faz, né? Se alguém tiver dúvida em alguma questão, ver como é que é feita a resolução, né, das atividades. Então, pessoal, obrigado pela atenção e até a nossa próxima aula. E um bom dia a todos.